No ano passado, a mídia ficou obcecada com a agressão do Will Smith diante das câmeras. Ele tentou se desculpar com o Chris no ano seguinte, mas o Chris não falou nada sobre isso. Quando anunciaram seu especial da Netflix, Chris Rock, Indignação Seletiva, todos esperavam que ele fosse falar do tapa. Chris Rock tá acusando Will Smith de praticar indignação seletiva ao ficar com raiva dele, em vez da esposa que o traiu. Eu não tinha nenhum envolvimento. Mas tem uma coisa que nem o Chris sabia. O Will tem falado de si mesmo há anos, mas ninguém sabia dessa história. Tem uma ligação interessante entre o tapa do Oscar e algo que aconteceu na vida do Will, 31 anos antes disso. Em seu livro de memórias, ele conta sobre quando conheceu sua namorada do colégio, Melanie Parker, aos 16 anos, e como ela era o centro de sua vida. Por toda a minha vida, eu sempre precisei de uma mulher ao meu lado. Ele cresceu em um lar problemático e queria algo diferente. Então, quando tinha 20 anos, comprou uma casa para morar com sua namorada e falavam sobre ter filhos. Mas tudo mudou quando ele saiu em uma turnê de 2 semanas, e quando voltou, ele diz que sentiu que tinha algo de errado com a Melanie. Os beijos que ela me dava eram sem afeto. Parecia algo que ela achava que tinha que fazer, se quisesse esconder o fato de que tinha transado com alguém. Ele então a confrontou, e ela confessou que tinha traído ele. Eu sabia que tinha que fazer algo violento. Então, ele pegou um atiçador de fogo da lareira e quebrou o vidro da porta da casa dela. Eu estava muito descontrolado. Mas mesmo depois de terminar o namoro, ele ainda queria reconquistá-la. A Melanie trabalhava num shopping no centro da Filadélfia. Eu tinha tudo planejado. Eu ia fazer um grande gesto romântico dizendo que a perdoava. Eu ia entrar e olhar nos olhos dela. Eu a perdoaria e a abraçaria. E ela iria começar a chorar de gratidão ou de remorso. Mas não foi isso o que aconteceu. Quando ele apareceu na loja, ele viu o homem com quem Melanie havia traído ele. E em vez de discutir seus problemas pessoais com a Melanie, ele atacou o homem bem no meio da loja. Eu corria atrás dele, e ele tentava fugir. Ele sabia que tinha culpa, mas não tinha onde se esconder. De repente eu derrubo ele, e a Melanie começa a gritar. A loja fica toda destruída, e os olhos verdes dele também. Quando Will e Melanie finalmente terminaram, seus atos violentos aumentaram. Eu peguei todas as coisas que tinha comprado para ela. Encharquei tudo, com fluido de isqueiro, e taquei fogo. É meio chocante ouvir ele contar essas histórias tão naturalmente. Ele escreveu que a Melanie foi vítima de um dos pontos mais baixos de sua vida, e tentou durante anos fazer as pazes com ela e pedir desculpas, mas não conseguiu contato. A Melanie não é uma pessoa famosa, e ninguém saberia dessa história se o Will não tivesse contado no seu livro. E desse jeito, ele conseguiu controlar a história. Mas teve uma pessoa que ele não conseguiu controlar. Will, não se engane, esse vídeo é especificamente para você. Toda a raiva que você jogou em mim ainda me afeta, e uma coisa de que me arrependo foi ter assumido um papel para trabalhar com alguém como você. Quando começou a fazer o seriado, ele era o rei do set. Ele, Alfonso Ribeiro e todos no set falavam sobre como adoravam passar tempo juntos e como se sentiam parte de uma família, com exceção da Janet. Janet Hubert foi escalada para ser a tia Vivian. Ela era uma atriz e dançarina talentosa, que estava vindo da Broadway. Eu sentia que a Janet me odiava, e também odiava fazer o seriado. Ele era jovem, estava fora de controle e tinha muito poder. Na 4ª temporada, Janet foi substituída, e ela me culpou. Eu fui demitida. Me disseram que foi você quem pediu, porque eu não ria das suas piadas. Ele disse à imprensa que Janet tinha sido demitida porque ela era difícil de lidar. Numa entrevista de rádio, eu disse que a Janet queria que o programa fosse focado nela. A mídia veio atrás de mim com raiva. Alfonso Ribeiro, que interpretava o Carlton, alimentou esses boatos em seu show. Ela era muito grossa com as pessoas na época, totalmente maluca. Durante anos, Janet atacou o Will, aproveitando todas as oportunidades para falar mal dele. Ela até o culpou pela tentativa de suicídio de seu filho em 2018, 25 anos após sua saída do seriado. Ela disse ao TMZ, eu nunca vou me reunir com aquele idiota, a menos que ele peça desculpas, o que é difícil de acontecer. Mas em 2020, Will a procurou para fazer as pazes diante das câmeras, pro especial de 30 anos, de Um Maluco no Pedaço, e pela primeira vez, ela se abriu sobre sua experiência. Alguém jogou comida na cara do meu filho e disse, odeio sua mãe. As pessoas me mandam mensagem de ódio no Instagram, perguntando por que eu ainda não morri. Mais uma vez, Will atribuiu sua reação na época à necessidade de aprovação de mulheres. Eu tava meio que reproduzindo uma dinâmica familiar naquela época. Exatamente. Só que com minha família fictícia. Eu via a Janet como uma mãe, e eu precisava que ela achasse que eu era bom, e quando percebi que ela não achava, eu fiquei muito furioso.
Will e Janet se acertaram, mas essa reconciliação aconteceu logo após uma das maiores humilhações públicas da vida do Will. 20 meses antes do Oscar, August Alsina disse ao mundo não apenas que teve um caso com a mulher do Will, mas também que Will concordava com isso. Eu sentei e conversei sobre isso com o Will, e ele falou que tava de boa. Will e Jada conversaram no programa dela para mostrar ao mundo que o casamento tava bem, mas o tiro saiu pela culatra. Conte o que aconteceu. Você e eu estávamos passando por um momento muito difícil. Isso mesmo. O que aconteceu foi que decidimos que iríamos nos separar por um tempo e você iria descobrir o que fazer para ser feliz. E nos conte o que você fez. Depois disso, e com o passar do tempo, eu e o August começamos a ter um tipo diferente de envolvimento. As reações do Will e o termo envolvimento se tornaram um meme na hora. Will contou várias histórias pessoais sobre seus relacionamentos e conflitos, mas essa era uma história que ele não havia revelado. E depois de meses sendo publicamente humilhado e ridicularizado pelo caso da Jada, Will se desequilibrou, e dessa vez foi ao vivo, pro mundo inteiro. Jada, adoro você. Vai fazer o filme O Limite da Honra 2 com esse cabelo raspado. Tire o nome da minha mulher da sua boca, imunda, agora. Ele passou o ano seguinte tentando se desculpar com o Chris de várias maneiras. Eu tô aqui, mais uma vez, pedindo desculpas, porque o meu comportamento foi muito inaceitável. O padrão de desculpas públicas do Will faz parecer que ele aprendeu a lição, mas ele tá preso nesse mesmo ciclo há anos. O fato do Chris recusar seu pedido de desculpas fez com que o Will realmente mudasse o seu comportamento. Afinal, o amadurecimento acontece por dentro. Pedir desculpas pode ser o primeiro passo, mas só valem se a pessoa corrigir o comportamento pelo qual está se desculpando.